canal Transuniverso. Capítulo 19. Então Deus revelou-lhe novamente a promessa feita a Adão, explicou-lhe os 5.500 anos e revelou ao mistério da sua vinda à terra. E Deus disse a Jared: Quanto ao fogo que tu pegastes no altar, para acender a lamparina que permaneça junto a todos vós para iluminar os corpos, e que não saia da caverna até que o corpo de Adão dela saia. Mas, ó Jared, cuida do fogo, para que queime brilhante na lamparina, nem saias novamente da caverna até receberes uma ordem através de uma visão, e não de uma ilusão como a que viste. Então, ordeno novamente a teu povo que não mantenhas relacionamento com os filhos de Caim, e não aprenda seus costumes, pois eu sou o Deus que não ama o ódio, nem as ações perversas. E Deus também deu muitos outros mandamentos a Jared, e abençoou-no então e retirou sua palavra dele. Em seguida, Jared aproximou-se de seus filhos, pegou um pouco do fogo e desceu à caverna, e acendeu a lamparina perante o corpo de Adão, e deu ao seu povo os mandamentos conforme Deus lhe dissera. Este sinal aconteceu a Jared no final dos seus 450 anos, como aconteceram também muitas outras maravilhas que não registramos, mas registramos apenas este para sermos breve e não alongarmos nossa narrativa. E Jared continuou a ensinar seus filhos por 80 anos, mas depois disso eles começaram a desobedecer aos mandamentos que ele lhe dera e a fazer muitas coisas sem seu consentimento. Eles começaram a descer da montanha sagrada, um após outro, e a se misturar aos filhos de Caim em camaradagem impura. Agora, a razão pela qual os filhos de Jared desceram da montanha sagrada é esta, que vos revelaremos em seguida. Capítulo 20. Depois de haver Caim descido à terra do solo escuro, e seus filhos ali multiplicado, existia um dentre eles cujo nome era Genum, filho de Lameque, o cego, que havia matado Caim. Mas quanto a este Genum, Satã veio-lhe em sua infância, e ele fizera diversas trombetas e trompas e instrumentos de corda, símbalos e saltérios, e liras, harpas e flautas, e tocava-os o tempo todo e toda hora. E ao tocá-los, Satã entrou neles, assim que deles ouviu-se belos e doces sons que arrebatavam o coração. Então ele reuniu grupos e mais grupos para tocá-los, e quando eles tocavam, agradavam muito aos filhos de Caim, que se inflamavam com o pecado entre si e ardiam como fogo. Enquanto Satã inflamava seus corações um para com o outro e amamentavam as paixões entre eles, Satã também ensinou Genum a tirar do cereal uma bebida forte, e Genum usava-se para reunir grupos e mais grupos em casas de bebida, e colocava-lhes nas mãos toda espécie de frutas e flores, e eles bebiam juntos. Assim, este Genum multiplicou o pecado excessivamente. Além disso, agia com orgulho e ensinava aos filhos de Caim a praticar toda a sorte da mais grosseira maldade que eles não conheciam, e conduziu às várias práticas que eles antes não conheciam. Então Satã, ao ver que eles cediam a Genum e obedeciam-lhe em tudo o que ele dizia, alegrou-se muitíssimo.
aumentou o entendimento de Genum, até que ele pegou o ferro e com ele fez armas de guerra. Então, quando eles se embebedavam, o ódio e o crime aumentavam entre eles. Um homem usava violência contra o outro para ensinar-lhe o mal, tomando seus filhos e pervertendo-os na sua frente. E quando o homem viam que estavam vencidos e viam outros que não tinham sido subjugados, aqueles que eram derrotados viam Genum, refugiavam-se e ao seu lado, e ele fazia os seus aliados seus. Assim o pecado começou a aumentar dentre eles muitíssimo, a quem o homem dava em casamento sua própria irmã ou filha, ou até mesmo mãe, dentre outras, ou a filha da irmã de seu pai, de maneira que não havia mais distinção ou parentesco. E eles não mais sabiam o que era iniquidade, mas agiam com maldade, e a terra ficou manchada pelo pecado. Eles encoleriavam-se Deus e o juiz que o havia criado. Mas Genum reunia grupos e mais grupos que tocavam trombetas e todos os outros instrumentos já mencionados, ao sopé da montanha, a montanha sagrada. Eles faziam assim para que os filhos de Sete, que estavam na montanha sagrada, os ouvissem. Mas, quando os filhos de Sete ouviam um barulho, surpreendiam-se e vinham em grupos, e ficavam parados no topo da montanha para olhar para os de baixo, e assim fizeram durante um ano inteiro. Quando, ao findar aquele ano, Genum viu que eles estavam sendo aos poucos conquistados para seu lado, Satã entrou nele e ensinou-lhe como fazer corantes em diversos padrões para vestimentas, e fez entender como tingir de vermelho e carmesim, de púrpuras e de outros mais. E os filhos de Caim, que engrandeceram-se em tudo, viraram verdadeiros engenheiros, e brilhavam belos e parentados e esplêndidos, juntaram-se no sopé da montanha, em esplendor, com trombetas e vestidos suntuosos, e corridas, cavalos, cometendo todas as formas de abominações. Enquanto os filhos de Sete, que estavam na montanha sagrada, oravam e louvavam a Deus no lugar das hostes de anjos que tinham caído, pelo que Deus os tinha chamado de anjos, porque eles alegravam-se muito com eles. Mas, após isso, eles não mais guardavam seus mandamentos nem acreditavam na promessa que ele havia feito aos seus antepassados. Mas começaram a relaxar-se no jejum, na oração e no aconselhamento de Jared, seu pai, e continuaram a se reunir no topo da montanha somente para olhar para os filhos de Caim, desde a manhã até o anoitecer, e para com o que eles faziam para os seus belos vestidos e ornamentos. E então os filhos de Caim olharam para cima, lá de baixo, e viram os filhos de Sete parados aos grupos no topo da montanha, e chamaram-nos para que descessem até eles. Mas os filhos de Sete disseram-lhe de cima: não, sabemos o caminho. Então Genum, o filho de Lameque, ouviu-os dizer que não sabiam o caminho, e pôs-se a pensar consigo mesmo como trazê-los para baixo. Então Satã apareceu-lhe durante a noite, dizendo: não há caminho para eles descerem da montanha onde moram, mas quando eles vierem amanhã, diga-os: vinde até o lado oeste da montanha. Ali encontrareis o caminho de um riacho que desce até o sopé da montanha, entre duas colinas. Descei por ali até nós. Então, quando raiou o dia, Genum soprou as trombetas e tocou os tambores sobre a montanha, como costumava. Os filhos de Sete ouviram e vieram como de costume. Então Genum disse-lhe de baixo: ide até o lado oeste da montanha, ali encontrareis o caminho para descer.
Mas quando os filhos de Sete ouviram essas palavras, voltaram à caverna para Jared, para contar-lhe tudo o que tinha ouvido. Então, ao ouvir isto, Jared entristeceu-se, pois sabia que eles desobedeceriam seu conselho. Após isso, uma centena de homens, dentre os filhos de Sete, reuniu-se e falou entre si: Vamos, descemos até os filhos de Caim e vejamos o que eles fazem e divertamos-nos com ele, o que tem? Mas, quando Jared ouviu isto, das centenas de homens, até a sua alma comoveu-se em seu coração. Penalizou-se. Então ele ergueu-se com grande fervor e colocou-se no meio deles e adjurou-os pelo sangue de Abel o justo, que nenhum de vós desça dessa montanha sagrada e pura, na qual nossos antepassados nos ordenaram morar. Mas quando Jared viu que eles não aceitariam suas palavras, disse-lhe: Ó meus filhos bons e inocentes e santos, sabeis que uma vez que descerdes dessa montanha sagrada, Deus não vos permitirá ela voltar novamente. Outra vez adjurou-os, dizendo: Eu prometo pela morte de nosso pai Adão e pelo sangue de Abel, de Sete, de Enos, de Cainã e de Malalel, que me obedeçais e não desçais dessa montanha sagrada, pois no momento em que os deixardes serem distribuídos a vossa vida, e não terá mais a misericórdia, e não sereis mais chamados filhos de Deus, mas de filhos do demônio. Mas eles não queriam ouvir suas palavras. Enoque já era adulto nessa época, e em seu zelo por Deus, levantou-se e disse: Ouve-me, ó vós, filhos de Sete, pequenos, grandes, ao desobedecerdes o mandamento de nossos antepassados, e ao descerdes desta montanha sagrada, nunca mais subireis aqui novamente. Mas eles se rebelaram contra Enoque e não quiseram ouvir suas palavras, mas desceram da montanha sagrada. E quando olharam para as filhas de Caim, para seus belos corpos, e para suas mãos e pés tingidos de cor, e para as tatuagens ornamentais nos rostos, e o fogo do pecado acendeu-se neles. Então Satã fez com que elas parecessem lindíssimas perante os filhos de Sete, e também fez com que os filhos de Sete parecessem belíssimos aos olhos das filhas de Caim, de maneira que as filhas de Caim desejassem como fera selvagem os filhos de Sete, e os filhos de Sete desejassem as filhas de Caim, até que cometeram abominações com elas. Mas, depois de assim caírem em degradação, eles voltaram ao caminho pela qual haviam descido, e tentaram subir a montanha sagrada, mas não conseguiram, pois as pedras daquelas montanhas sagradas tomaram-se fogo, refugindo diante deles. Por isso eles não podiam mais subir. E Deus encolerizou-se com eles, e teve pena deles, porque desceram da glória, e com isto perderam ou renunciaram à sua própria pureza ou inocência, e decaíram na impureza do pecado. Então Deus enviou sua palavra a Jared, dizendo: Esses teus filhos aos quais chamaste de meus filhos, vê, eles desobedeceram ao meu mandamento e desceram ao antro da perdição e do pecado. Envia um mensageiro àqueles que ficaram, para que não desçam e se percam também. Então Jared chorou perante o Senhor e pediu-lhe misericórdia e perdão, pois preferia que sua alma abandonasse seu corpo ao ouvir essas palavras de Deus sobre a descida de seus filhos da montanha sagrada.
Mas ele seguiu a ordem de Deus e pregou-lhes que não descessem da montanha sagrada e que não mantivessem relacionamento com os filhos de Caim. Mas eles não ouviram a sua mensagem e não quiseram seguir o seu conselho. Capítulo 21. Após isso, um outro grupo reuniu-se e foi procurar por seus irmãos, mas todos pereceram como os outros. E assim foi, grupo após grupo, até que sobraram apenas um pouco. Então Jared caiu enfermo, de pesar, e sua enfermidade era tal que o dia de sua morte aproximou-se. Então ele chamou Enoque, seu primogênito, e Matusalém, filho de Enoque, e Lameque, filho de Matusalém, e Noé, filho de Lameque. E quando eles chegaram à sua presença, orou por eles e abençoou-os, e disse-lhe: Vós sois filhos justos e inocentes. Não desçais dessa montanha sagrada, por favor, pois vede, vossos filhos e os filhos de vossos filhos desceram desta montanha sagrada e dela se afastaram por seus desejos abomináveis e desobediência ao mandamento do Eterno. Mas eu sei, pelo poder de Deus, que Ele não vos deixará nesta montanha sagrada, porque vossos filhos desobedeceram aos seus mandamentos e ao de nossos antepassados que recebemos deles. Mas, ó meus filhos, Deus nos conduzirá para uma terra estranha e vós nunca mais tornareis a ver como vossos olhos esse jardim e esta montanha sagrada. Portanto, meus filhos, firmai vossos corações em vós mesmos e guardai os mandamentos do Eterno, que está convosco. E quando partirdes dessa montanha sagrada, para uma terra estranha que não conheceis, levai convosco o corpo de nosso pai Adão, e com ele estes 3 presentes e oferendas preciosas, a saber, o ouro, o incenso e a mirra. E deposita-os no lugar onde o corpo de nosso pai Adão repousar. E aquele de vós que restar, ó filhos, virá a palavra de Deus, e quando ele partir dessa terra, deverá levar consigo o corpo de nosso pai Adão, e deverá depositá-lo no centro da terra, o lugar na qual será engendrada a salvação. Então Noé disse-lhe: Quem dentre nós é aquele que restará? E Jared respondeu: Tu és aquele que restará, e tu deverás retirar o corpo de nosso pai Adão de dentro da caverna e colocá-lo contigo na arca quando o dilúvio chegar. E teu filho Sem, que sairá de teus quadris, é quem depositará o corpo de nosso pai no centro da terra, no lugar de onde virá a salvação. Então Jared dirigiu-se ao seu filho Enoque e disse: Tu, meu filho, permanece nessa caverna e ministram com diligência ante o corpo de nosso pai Adão todos os dias de tua vida. Instrui teu povo em justiça e inocência. E Jared acabou de falar. Suas mãos afrouxaram-se, seus olhos fecharam-se, e ele repousou-se como seus antepassados. Sua morte teve lugar quando Noé tinha 360 anos de idade, e quando ele próprio tinha 989 anos de vida, no 12º dia de Taxans, numa sexta-feira. Mas ao morrer, lágrimas jorraram pelo rosto de Jared por causa de sua grande tristeza pelos filhos de Sete, que caíram durante seus dias.
Então Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, estes quatro, prantearam-no, embalsamaram-no cuidadosamente e em seguida deitaram-no na caverna dos tesouros. Depois ergueram-se e prantearam-no ainda durante 40 dias. E quando esses dias de luto terminaram, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé permaneceram com a tristeza no coração, porque seu pai os deixara e ele não mais o via. Capítulo 22. Mas Enoque guardou o mandamento de Jared seu pai e continuou a ministrar na caverna. E foi a esse Enoque que aconteceram muitas maravilhas e que também escreveu um célebre livro, mas essas maravilhas não podem ser contadas aqui. Então, após isso, os filhos de Sete desencaminharam-se e caíram no eles, seus filhos e suas esposas. E quando Enoque, Matusalém, Lameque e Noé os viram, seus corações sofreram por causa de sua queda, na dúvida, cheia de desgraça. E eles choraram e buscaram a misericórdia de Deus para que os protegesse e os retirasse dessa geração mau. Enoque continuou a ministrar ante o Senhor por 300 anos. Ao findar este período, ele soube pela graça de Deus que intencionava removê-lo da terra. E se passaram mais 65 anos. 365 anos no total. Ele então disse a seu filho: Ó meu filho, eu sei que Deus tensionava trazer as águas do dilúvio sobre a terra, destruir nossa criação. E vós sois os últimos governantes desse povo da montanha, pois eu sei que ninguém vos restará para gerar filhos nessa montanha sagrada, e nenhum de vós governará os filhos de seu povo, nem restará um grupo grande de vós nessa montanha. Enoque também disse-lhes: Vigiai vossa alma, mantendo-vos em vosso temor a Deus e em vosso serviço a Ele o adorai-o, em fé correta e servi-o com justiça, inocência e discernimento, em penitência também em pureza. Quando Enoque terminou seus mandamentos a eles, Deus transportou da montanha para a região da vida, as moradas do justo e dos escolhidos, a morada do paraíso da alegria, na luz que alcança céu, luz que está além da luz deste mundo, pois é a luz de Deus que preenche o mundo inteiro, mas que nenhum lugar pode conter. Portanto, porque Enoque estava na luz de Deus, achou-se fora do alcance da morte, até que Deus decidisse fazê-lo morrer. Ao todo, nenhum de nossos antepassados ou de seus filhos permaneceu naquela montanha sagrada, com exceção desses três, Matusalém, Lameque e Noé, pois todos os outros desceram da montanha e caíram no pecado, com os filhos de Caim. Portanto, foi-lhes aquela montanha, e nenhum permaneceu nela, salvo aqueles 3 homens. Final do segundo livro apócrifo, Adão e Eva.